Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 6 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, bora para mais um sorteio. Olha só, Dirrada. Conheço muito bem essa comandante. Usava ela num deck de CDH de C6 Giganta que eu jogava. Ela fazia parte de uma linha de combo. Eu consigo imaginar ela como comandante, coisas que dá pra fazer. Pra quem não sabe, ela é uma Planeswalker. O mais dela deixa um bicho indestrutível e vigilância e um monte de coisa. E quinhentão. Dá pra fazer muita coisa em polvo. O menos dela do meio me gera tesouro pra lendárias que eu tombar, basicamente. E a ult dela, ela rouba tudo da board pra gente. Eu acho que eu vou a partir da ult, pra ser um pouco diferente. Então eu vou fazer um Mardu, né, que é a cor dela. Steal, né, roubar. Vou pôr o Incon, gerar mais valor. Provavelmente é um deck que eu vou querer então ultar com ela. Eu nunca ultei com ela, então acho que vai ser legal fazer um deck que ult com ela. Normalmente nas linhas de combo ela tá lá só pra dar o primeiro menos dela pra gerar os tesouros. Então na sessão eu vou pôr cartas que roubam e cartas que sacrificam. Acho que eu quero fazer ela seguido de um... Eu quero fazer um blocker primeiro, eu imagino. Pra depois pôr ela já aumentando pra dar indestrutível pra esse blocker, pra proteger ela, e seguido da ult, né? E na hora de ultar, eu quero poder ultar pra ganhar ou destruir tudo, sacar tudo da board, né, dos caras. Então acho que essas são as sessões que eu imagino. Então aquele esquema, eu coloco 39 lanes porque eu tenho só um comandante. Pode ser aqui que eu demore um pouco, que é um budget de 500, eu acho que eu já falei isso, mas a minha maior dificuldade é fazer esses budgets um pouco mais altos. Eu já tive uma experiência dentro do CDH, mas CDH o budget não é 500, então esse meio termo do deck caro, que não é competitivo, eu não tenho tanta experiência. Eu vou um pouco mais pro 880, ou eu tô de junk barato, ou eu tô no CDH. Que eu vou pra ideia de adicionar aquele clássico nosso dos artefatos. Aqui eu vou pesquisar por preço, mas acabo sendo mais fácil por mana. Aqui nas interações eu inicio com o branco, eu vou pegar tanto o Path quanto a Swords, eu imagino, né, os de exilar por uma mana. Como o budget alto, eu consigo, diferente da maioria, pegar os de custo 1. Diferente da maioria dos decks que eu faço, né, que eu procuro direto custo 2. Eu vou fazer o clássico do que eu já normalmente faço nos nossos vídeos. Coloco o texto de destruir. A única diferença é que eu vou primeiro pesquisar como mana 1, né? Ou CMC. Mas daí se eu ver que não tem, aí eu vou pra 2 manas, né? Então dentro dessas cores a gente tem a ideia do vermelho para destruir artefato, o branco faz muito bem isso também, enquanto já exila permanente, exila a criatura. Acho que o branco acaba sendo mais forte nesse sentido, né? E o preto também a gente tem ali algumas de destruir criatura.
No vermelho, na ideia de proteção, a gente tem os que trocam o alvo. Normalmente essas cartas são caras, mas como o budget do deck é bem alto, a gente consegue fazer. Para procurar os blockers, a criatura ela precisa ser lendária. O buff que a Dirhada dá no mais dela só funciona para criatura lendária. Então o deck vai ter essa característica de todas as criaturas serem lendárias, ou pelo menos quase todas. Então eu vou pesquisar pelas cores. A criatura precisa ter um custo menor do que a Dirhada, porque ela precisa entrar antes, né? Então eu vou pesquisar dessa forma. Acabei achando 18 blockers. Parece muito, mas lembrando que como o meu comandante é um Planeswalker, chega uma hora que vira um 3v1 a mesa com todo mundo tentando bater nele. Então, particularmente eu gosto da ideia de proteger bastante. Pesquiso agora a ideia de roubar as criaturas. Isso é no vermelho, basicamente, né? Que me dá esse out. Pesquiso também a ideia de Sec Outlet, né? Aqui no Sec Outlet eu vou tentar achar coisas que me deixam sacrificar ou de graça ou por muito barato, porque por mais que eu vou ter algumas peças que roubam durante o jogo, eu quero usar principalmente depois que eu ultar com a Dirhada. Então eu quero poder sacrificar tudo que eu roubar se eu não for ganhar o jogo, né? Então peguei bastante peça ali de Sec Outlet também. Nas Good Stuffs eu já rodo, como eu falei, eu joguei com Cissei, então esse package de lendária eu já tenho bastante conhecimento. Então eu busco ali a global para não lendário. E eu pesquiso também, eu acabo demorando pra lembrar o nome, mas é uma criatura que sempre que eu adicionar um Loyalty Counter na comandante, eu adiciono mais um. Eu acabo percebendo que é muito forte essa ideia de eu adicionar counter na minha comandante. Pela forma que ela foi feita, se eu conseguir burlar pelo menos adicionar um counter nesse processo, eu consigo ultar sem perder ela. Acho que isso vai fazer bastante diferença. Então eu procuro ali algumas peças que proliferam também. Que, de novo, se eu conseguir somar um contador a mais nesse processo de ultar, eu não perco ela depois de ultar. Nos terrenos eu vou procurando todos os efeitos que o deck já faz, só que em forma de terreno. Então a ideia de ser Sec Outlet, a ideia de proliferar, a ideia de ganhar controle. Ali eu pesquiso também como lendário e histórico, que também são as lendárias, já que o deck vai ter bastante disso, né? Lembrando, sempre na parte final eu mostro o deck completo, então não tem muito problema eu estar cortando rápido essas partes iniciais, tá? Bom, vamos jogar aqui a primeira lista na liga. Vamos ver se ficou. Não tô muito confiante. Lembrando que esse budget de 500 é sempre o mais complicado pra mim. Bom, eu passei R$50, porque a Dirhada custa 85, né? Então a gente considera esse valor. Mas
Eu tenho 2 criaturas. Eu não sabia que o Prosper era esse valor tão exorbitante. A Evereth eu imaginei, por ser muito caro. Mas então eu vou tirar o Prosper e substituir por uma criatura ali que eu consigo até uns 20 reais. Já que ele tava custando 80. Por isso eu imagino que a gente fique dentro do budget. Fechou. Na verdade até sobrou ali uns vintão. Compro um salgado na lojinha. Então, no deck completo, good stuff. Eu tenho a global para não lendário. E tenho duas coisas que proliferam, né? Tenho a Lae'zel mais ou menos prolifera, né? Ela me adiciona um counter e tem um Reanimate que prolifera. Acho Reanimate válido por ser um deck com muita removal. Nas interações, então aquele esquema no branco, principalmente, por ser mais forte, eu tenho destruir artefato e encantamento e exilar criatura ou permanente. No preto, eu acho de destruir criatura mais sólidas nesse budget. E no vermelho, uma opção ali de destruir qualquer coisa. Então nas proteções criaturas lendárias, basicamente. Eu tenho 3 spells para proteger que não envolvem criatura blocando. São as que trocam alvo. Mas de resto são todas criaturas lendárias que ou voam ou tem algum tipo de ideia boa para block, né? Lembrando, assim que elas entrarem, se tudo der certo, eu já vou dar o mais da derrada nelas. Então elas vão estar indestrutíveis. Então acaba sendo um bloco mais sólido. Por isso que eu fui atrás, principalmente dessas que tem essas keywords, né? De voar, de death touch ou algo assim. Eu desincentivo as pessoas a bater na minha comandante, né? No ramp, então, eu tenho as pedras de mana. Por mais que a derrada custe 5 e normalmente eu buscaria as pedras que geram 2, como eu quero fazer o blocker primeiro e rápido, né? Eu preferi fazer as pedras padrões. Para saquear outlet, onde a gente consegue também colocar grande parte do draw do deck. Aqui a gente consegue fazer cartas bem fortes, assim. O Ashnod Altar como principal e a Evereth. Inclusive, eu acho que a Evereth acaba sendo a carta mais cara do deck. Mas ela serve como 2 propósitos por ser uma criatura lendária. Eu dei prioridade para criaturas lendárias que fazem esses outros efeitos, porque ao mesmo tempo ela pode me ser um blocker para derrada também. A ideia de roubar, aqui eu dei prioridade para ou roubar com custo baixo, ou roubar me dando uma segunda opção, ou um segundo efeito, ou roubar múltiplas coisas, né? A gente tem muito spell de roubo que rouba uma criatura só ali por 3, 4 manas, eu acho que não vale tanto a pena. Mas acho que deu para fazer um packet sólido disso. E nos terrenos, a gente tem alguns efeitos. Eu tenho uma quantidade ok de básico. Então eu tenho as que checam, as que revelam. Eu tenho 2 MDFC, uma que é um fling e uma que pega controle. Command Tower, que é um clássico. Essa de Hideaway acaba sendo forte por eu ser um deck de lendário. Eu tenho algumas lands que sacrificam, então me serve para a ideia de roubar. E tenho a ideia de proliferar ali, eu tenho dentro do que é proposto. Deu para fazer uma base forte de lady, que combina com as coisas do deck, né? É isso, acho que dá pra gente testar mãos aí. Um terreno só não dá. Eu tenho um terreno, acabei de falar que não dá, mas eu tenho Sol Ring e Pedra, então... Acho que eu tinha falado errado ali antes, que eu falei que a errada custa 5, lá na verdade custa 4, né? Então aqui eu consigo fazer land Sol Ring e Pedra, torcendo pra comprar uma land. Comprei uma land muito forte, na verdade.
Aqui eu conseguiria fazer a de Hada, mas eu, dentro do que o deck é proposto, eu prefiro fazer um blocker antes. Por mais que eu faria a de Hada turno 2, mas o mais delas ficaria meio inútil. E eu não preciso rushar a ultimate, que na verdade a ultimate ela é meio fraca no início do jogo, porque eu vou roubar a board, né? Então se ninguém tá com a board, não tem por que eu rushar isso. Então eu prefiro fazer um blocker primeiro. E uma das win-con do deck acaba sendo esse Brute Force com as lendárias mesmo, então não tem muito problema, eu acho, atrasar essa parte. Aqui é o que o deck quer fazer, então eu já coloco a de Hada subindo um dos meus blockers. Acho muito difícil nesse momento do jogo a minha comandante ser atingida por alguma coisa. E Planeswalker é bom porque normalmente a galera não tem muita removal pra ele tirando bater. Então acho que acaba sendo uma gameplay sólida nesse sentido. A partir do turno que eu já tenho um blocker, o deck vira colocar mais blocker, por mais que a de Hada só consegue dar o buff pra uma das criaturas. Eu tentei buscar também criaturas que obviamente servem pra outras coisas, né? Além de ser o blocker. Mas a gameplay não vai começar a mudar muito. É um deck meio lento nesse sentido, né? Mas, querendo ou não, ele vira um pile de lendária good stuff enquanto eu busco a ultimate da minha comandante, né? Então vai chegar uma hora que eu vou ter só um monte de lendário bloqueando enquanto eu seto a de Hada. Então aqui eu teria mais ou menos no turno 5 ou 6 já a possibilidade de ultar e manter a de Hada no campo. Dá pra gente ir pra outra mão. Aqui eu tenho 3 terrenos pedra, tenho um saque outlet e tenho uma proteção, né? Uma criatura pra proteger ela. E tenho também um troca de alvo. Acho que dá pra equipar, uma mão forte na verdade. Eu tenho um terreno que prolifera, a Shinal de Altar deve ser um dos saque outlets mais fortes do deck. Então aqui eu conseguiria fazer pedra de mana no turno 2. Aquele esquema, eu quero primeiro fazer a criatura que vai bloquear. Pra daí eu fazer a de Hada e já buffar esse meu blocker com o indestrutível, né? A partir desse turno acho que é tranquilo ficar falhando o terreno, até porque não tem muito mais o que o deck quer fazer, tirando baixar mais bicho pra bloquear, enquanto seta aí essa ultimate com a de Hada, e tenta controlar a board de alguma forma. Claro que se eu comprar alguma spell que rouba, eu consigo fazer uma brincadeira um pouco melhor na board, mas acho que o deck é bem straightforward no que ele quer fazer, assim. Muito diferente de ver ela fazendo esse tipo de efeito. Pra quem tá acostumado a ver ela só no CDH, ela literalmente só serve pra criar tesouro. Ela num casual forte, dá pra ver que dá pra fazer bastante coisa diferente, assim. Vamos pra próxima mão. Um terreno, mas eu tenho Sol Ring e Sinete. Eu tenho um terreno tapado também. Tenho a Ever, que acaba sendo a mais forte, então dá pra equipar. Inicio com o meu terreno tapado, porque eu fazer o Sol Ring e Sinete também não altera em nada. No turno 1, no caso, né? Pra daí no turno 2 eu conseguir fazer. Eu consigo até manter uma interação na mão se eu precisar. Com essa mão eu não consigo fazer minha criatura de proteção, mas eu consigo fazer a Everth. Aqui entra aquela ideia do porquê que eu dou prioridade também
para as lendárias. Por que eu dei, né? A prioridade para as lendárias que servem para outro propósito. Porque elas também servem como blocker, né? Aqui eu poderia fazer a de Radha e já subir a Everth para bloquear. Ou eu poderia fazer o bicho, que tem proteção à criatura. Porque, mais uma vez, eu não preciso rushar a ult da de Radha. Então, o deck ele não tem essa urgência toda de turbar. Eu acho que eu preferiria montar uma board mais sólida antes de baixar a comandante. Que daí agora eu consigo subir pro meu blocker principal, manter a Everth também no campo. Teria as peças aí de interação. Acho que o deck tá fazendo o que quer. Aqui eu poderia roubar e sacrificar com a Everth. Bem divertido. Então essa foi a de Radha, uma pegada diferente do que a gente tá acostumado com ela, mas acho que foi legal. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.